qual é o problema que você está vivendo hoje, que muitas vezes você está pedindo para Deus tirá-lo, ao invés de pedir para Deus mais graça, mais favor, para que você passe por ele. Existe um grande propósito nesse problema. E o Senhor está dizendo, você vai ter graça para passar por ele. Eu não vou tirar, você vai passar e vai vencer, porque o propósito sempre é honrar e glorificar o nome de Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado por estar aqui, meu Deus, nessa segunda-feira. Meu Deus, fria, chuvosa, Senhor, mas é nestas situações, é nesses desafios, é nessas dificuldades, é nesses trânsitos. Sim, meu Deus, em todas as situações que o Senhor nos apresentou e nos apresenta diariamente, principalmente, meu Deus, em uma segunda-feira tão poderosa, tão gloriosa, tão majestosa, com tantas bênçãos e milagres preparados, reservados para cada um de nós. Eu só tenho que agradecer ao Senhor, meu Deus, muito obrigado. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos que possa ter impedido, afastado, meu Deus, bloqueado, nos enfraquecido, feito que talvez houvesse uma distração, uma separação momentânea, meu Deus, algo que impedisse ou impede a tua operação, a tua sensibilidade, a tua condução, o teu controle absoluto, meu Pai, sobre nós. Meu Deus, nos perdoe, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Meu Deus, misericórdia do nosso povo, misericórdia da igreja, meu Deus, misericórdia, meu Deus, daqueles que estão acreditando, talvez, em uma mentira, que se eu fizer do meu jeito, vai dar certo, da minha maneira também dá, que tudo vai terminar bem sem eu fazer nada, sem eu realizar nada, sem eu transbordar em nada, sem eu sacrificar nada, meu Deus. Meu Deus, perdoa nosso povo, perdoa, meu Deus, aqueles, meu Deus, que por algum motivo perderam o foco, pararam de olhar para o alvo, pararam de correr a corrida e combater o bom combate, meu Deus. Senhor, perdoa, meu Deus, peço que o Senhor venha resgatar, meu Deus, e com uma estaca fincada, o Senhor venha, meu Deus, venha com teu poder, venha com toda a força, meu Deus, e finque aqueles que estavam em areias, em terra fofa, arenosa, e que nós possamos ser colocados, fundamentados, alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em tuas mãos. E eu peço que o Senhor conduza este trabalho. Meu Deus, se há algum bloqueio, se há alguma situação que está impedindo a palavra descer ao coração, dividir a alma do espírito, gerar renovação na mente, a partir de agora caia por terra. Todo sentimento, todo bloqueio, toda perturbação, ansiedade, toda distração, toda mente dividida, toda raiva, todo ódio, amargura, tristeza, todo demônio que por algum motivo, por algo que aconteceu, de fora para dentro ou de dentro para fora, a partir de agora caia por terra. A partir de agora você não tem mais poder sobre esta pessoa, essa tristeza, esse cansaço, esse desânimo, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Você não tem mais poder sobre essa vida. A partir de agora, ela está livre, liberta. O peso saiu, a perturbação foi tirada, essa ansiedade foi trocada pela paz, pela confiança,
Aquele que entrou cabisbaixo está sendo endireitado. Aquele que entrou com alguma dor no corpo, desde dores de cabeça, dores no corpo, a partir de hoje, a partir de agora, seja curado, seja livre. E eu declaro que toda ferramenta que foi preparada contra você e toda língua que se levantou em juízo, tu a condenarás. Não tem mais poder sobre você. Receba paz, receba vigor, receba graça, receba o favor. Que você seja revestido neste momento, do alto da cabeça à planta dos pés, com este poder, com esta graça. Que um azeite fresco seja derramado agora na sua vida. Que você se levante agora com autoridade. A fome venha voltar, o desânimo venha sair. O foco venha voltar, a distração venha sair. O medo venha sair, a coragem venha entrar. E a partir de agora, se levante no espírito. Você é um homem, você é uma mulher forte, corajosa, corajoso, focado, determinado. Você é um homem, uma mulher valente. Você é cheia e cheio do Espírito Santo. E o que você fizer nesta terra prosperará em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Conduza esta reunião e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. Seja implacável. Eu gosto muito dessa palavra, porque me faz associar ao que Deus é. Deus é inevitável. E não há como Ele negar o que Ele disse, não há como Ele não deixar de cumprir o que Ele prometeu. Não tem como não derramar se você estiver plantando, porque é muito interessante. Você planta uma semente, você aguarda o tempo certo, e aquela árvore, ela cresce, gerando infinitamente mais frutos do que você havia plantado. Mas você esperou, você regou, você aguardou o tempo certo. E muitas pessoas não estão aguardando o tempo certo. Muitas vezes está comendo a semente, muitas vezes está comendo pão, muitas vezes está meio, não está conectado, está vivendo um tempo que não é para você viver. Quando eu falo isso, Paulo diz em Romanos 5, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão de graça. Tem gente que está vivendo uma vida, um casamento pesado, uma vida financeira sem resultado, está na força do braço, está cansado, está exausto, está fadigado, está desanimado, porque não está utilizando do poder do dunamis, da graça que Deus já entregou para você, já derramou sobre a sua vida. O Senhor nos ensina que você viverá graça sobre graça. E todo dia você tem que pedir, meu Deus, multiplica a graça sobre mim. Multiplica a graça sobre mim. Porque se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Deus está garantindo que se você crer, se você andar na justiça, se você praticar a justiça, se você decidir, eu serei justo mediante aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, alinhando o que eu falo, o que eu faço e o que eu acredito,
alinhando o meu coração, as intenções e motivações do meu coração, você vai reinar em vida. Por quê? Porque Ele te deu uma imensa provisão de graça. Paulo ainda, ele pediu, inclusive nesse próprio capítulo, ele pediu para tirar, que fosse tirado aquele espinho, aquela dor, aquele problema que ele estava vivendo. E muitas vezes nós não entendemos que o problema é que está lapidando o meu caráter, está ajustando o meu propósito, está gerando dependência, está fazendo cada dia mais eu ter mais confiança em Deus. E quando muitas vezes nós pedimos, meu Deus, me tira essa situação, ao invés de me ajuda, me dê graça para eu passar por esta situação. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Tem coisas que não é se, mas quando vou passar. Todos vão passar por um tempo, vão passar por um vale, todos vão entrar um pouco na fornalha, todos vão entrar um pouco na cova, todos vão passar pelo deserto. E o que Paulo diz? Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, a minha graça é suficiente para você. Eu pergunto para você, qual é o problema que você está vivendo hoje, que muitas vezes você está pedindo para Deus tirá-lo, ao invés de pedir para Deus mais graça, mais favor, para que você passe por ele. Existe um grande propósito nesse problema. E o Senhor está dizendo, você vai ter graça para passar por ele. Eu não vou tirar, você vai passar e vai vencer, porque o propósito sempre é honrar e glorificar o nome de Deus. Paulo, você vê um contraste. Adão trouxe a queda. Adão trouxe escassez. Adão trouxe dor. Adão, ele gerou maldição e morte. Jesus trouxe graça. Jesus trouxe justiça. Jesus trouxe autoridade. Jesus, ele entregou o governo. Foi-me dado poder e autoridade sobre os céus e sobre a terra. Você não está vendo essa passagem, vocês sobreviverão em vida. A Bíblia fala sobre você vai reinar em vida. Eu não posso aceitar nada menos do que eu reinar. E quando eu falo de reino, eu não falo somente de algo financeiro. Você vai reinar sobre todos os sentimentos, sobre todos os problemas, sobre todas as dores. Deus não chamou seus filhos para viverem dominados pelas dívidas, escravos emocionais do dinheiro, dependentes emocionais de pessoas, presos ao medo de perder, porque a grande maioria das pessoas que cometem as piores atrocidades e praticam fielmente a mentira, sempre a mesma coisa, eu tive medo. Desde membros a lideranças que pregavam em altares. Eu tive medo de perder. Eu tive medo de perder. Nós não fomos chamados vivendo somente para pagar contas, ficar fugindo de situações. Ele chamou seus filhos para governarem com sabedoria. Ele chamou você para governar com equilíbrio. Ele te deu graça, uma imensa provisão de graça e a dádiva da justiça, que vem daquele que me justificou perante Deus. A queda de Adão afetou o espírito, afetou a mente, afetou o trabalho, afetou a produção, afetou a administração. Porque antes as coisas já estavam prontas, as coisas eram simples. Depois que o pecado veio, tudo mudou. Depois da queda, veio o suor excessivo, veio a desordem, veio o medo, veio a escassez, veio a ganância,
a destruição financeira, as dores de parto, né? Como nós vemos, a mulher teria muitas dores e antes não era assim. E o homem passou a trabalhar sem construir, ganhar sem multiplicar, produzir sem prosperar. E muitos têm renda, mas não têm governo. Ganham bem, mas perdem tudo, vivem pressionados emocionalmente, quebrados e sempre correndo atrás de coisas. Sempre estão vivendo, mesmo não pecando, mas se distraindo com o problema. O dinheiro, sem governo, ele destrói a vida das pessoas. Jesus, ele restaurou 3 coisas. Você vê a imensa provisão de graça. A graça não é apenas o perdão, mas a graça é a capacitação, é o dunamis de Deus. A graça te dá discernimento, capacidade. A graça te libera favor, habilidades sobrenaturais. A graça, ela gera oportunidades que não existiriam sem ela. A graça, ela abre portas que muitas vezes o homem está lutando para fechar essas portas, mas por você ter graça, a porta permanece aberta, e se ela está fechada, ela se abre, se ela está aberta, e se Deus quiser, e se Deus for da vontade dele, ele também fecha. E na vida financeira, a graça é ter ideias que prosperam, encontrar oportunidades, executar ideias, ter a criatividade, que sem graça provavelmente você não teria. A graça, ela faz você escapar de perdas, ter discernimento, crescer onde outras pessoas quebraram e não deram certo. Porque eu observo que existem muitas pessoas extremamente inteligentes, mas quebradas. E pessoas simples, como nós vemos em diversos exemplos na palavra, desde você começando com o Noé, sem nenhuma habilidade para construir aquela arca, construindo uma grande arca, desde Abraão, desde Bezalel, desde José, tendo todos os problemas, ainda tendo a graça, a capacidade, a inteligência para governar o Egito. José é um grande exemplo. Tudo prosperava em sua mão, porque a graça de Deus estava sobre ele. A dádiva da justiça. A maioria das pessoas vive tentando merecer a prosperidade. Mas a Bíblia mostra que primeiro Deus, ele te justifica. Depois ele te posiciona. Você não prospera para ser aceito, você prospera porque foi aceito em Cristo. Quando você entende isso, a culpa sai a mentalidade de escravo, você para de se auto-sabotar e muitos estão destruindo as próprias finanças porque, no fundo, acreditam que não merecem crescer. Mas em Cristo você é legitimado, autorizado, restaurado, e o Senhor te chama para você reinar em vida. E muitas pessoas não estão reinando porque não estão vivendo pela imensa provisão de graça. A graça fala de governo, a graça fala de domínio, a graça fala de autoridade, a graça fala de capacidade, a graça fala em administrar, a graça fala em multiplicar, a graça fala em construir, a graça fala em influenciar. E se nós não pegarmos este poder que Deus nos dá e executar nas nossas vidas, nós estaremos exaustos, frustrados, ouvindo uma palavra, mas não possuindo e não tirando o poder desta palavra. Não vivendo pela liberação. Lembra que a bispa já falou algumas vezes? Se Deus aponta, Ele paga a conta. Se Ele está te apontando, Ele já te deu graça. Se o problema chegou na sua vida, Ele já te deu graça. Tudo que chega na sua vida,
Deus já te deu graça para superar esses problemas. Não existe nada que Deus te apresenta se Ele já não te dá o escape. Deus colocou Adão no jardim para cultivar, guardar, expandir. E o reino de Deus nunca foi uma pobreza mental, mas sempre foi administração. Isso é muito forte. Porque existe diferença entre ter dinheiro, entre dinheiro e reinado. Muita gente tem dinheiro, mas o dinheiro governa essas pessoas. Em Romanos 5,17 fala de homens que reinarão em vida, governarão as emoções, governarão os impulsos, governarão os recursos, governarão as oportunidades, governarão tudo que passar em suas mãos. E financeiramente falando, não é viver desesperado, não é pegar a riqueza que Deus te deu e correr para comprar alguma coisa para tentar preencher um vazio, para buscar um amor dentro de casa ou fora de casa. Já viu aquelas pessoas? É um pobre coitado, é um pobre miserável, ele só tem dinheiro. Porque sem dinheiro ele não é nada. Por isso que quando você vê pessoas que estiveram no topo, elas não aguentam, elas se matam. Porque o dinheiro está tão forte, tão conectado, costurado na sua identidade, que quando ela não tem dinheiro, você vê que ela não tem mais nada. Ela só tinha dinheiro. Reinar financeiramente é não viver, repita comigo, não viver desesperado, não comprar para preencher vazios, não gastar para parecer importante e não viver, vamos continuar, e não viver como escravo de status, da imagem. Presta atenção. A riqueza que Deus deu ou dará a você não é para ostentar, é para sustentar. Isso muda tudo. A riqueza não é para ostentar, é para sustentar. É interessante que, quando nós lemos Isaías 22, eu quero ler com você, Isaías 22, primeiro eu vou ler na NTLH, e depois eu vou ler na mensagem, por gentileza. Isaías 22, na NTLH, a partir do versículo 15. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei. Ele dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Quem disse que você teve o direito de fazer isso? Isso não é seu. Você não teve autorização. Você fez algo e colocou um monumento no lugar onde deveria ter e ser colocado o monumento, as coisas, o lugar do Senhor. Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Sebna, ele começou com um propósito. Você vê que ele prosperou, ele cresceu, ele foi muito longe. Mas muitas pessoas, elas acabam se perdendo no caminho, na subida. No melhor momento da vida, Sebna perdeu o propósito, e ali não era mais para a honra e para a glória do Senhor. Quem havia levantado, quem havia abençoado, quem havia prosperado ele,
Não era mais Deus, era o próprio Sebna. E muitas pessoas estão vivendo assim. Foi eu que conquistei. Muitas pessoas estão na força da carne, estão vivendo pelas suas experiências, estão vivendo com as suas metodologias, está achando que você que está conquistando e conseguindo alguma coisa, porque no início você começou bem. Agora, você não ora mais como deveria orar, você não busca mais como deveria buscar, você não vem aos cultos como deveria vir, você não semeia ou transborda como deveria transbordar neste momento, nesta posição da sua vida. Agora, você não precisa mais de Deus. E agora você está criando, construindo os seus próprios monumentos, porque você acredita que você tem direitos. Você é poderoso. Coloca para mim no 17. Você é poderoso. Você foi muito longe. Você cresceu e está no lugar mais alto hoje. Todos, quando olham para cima, vão olhar seus monumentos. Você conquistou muitas coisas. Sim, você é poderoso. Mas o Senhor vai agarrá-lo agora e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo com quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra que enchiam de tanto orgulho. Pois você é uma vergonha para o seu patrão. Presta atenção, você tem um patrão. Você não é o dono, você é o administrador. E tem pessoas que estão achando que é o dono. E é por isso que muitos estão perdendo o propósito, perdendo o foco, estão perdendo as suas riquezas, estão perdendo aquilo que você construiu, porque por um momento até você começou bem, mas a sua construção foi na areia. Você conseguiu construir, mas as intenções e a motivações do seu coração foi perdida durante o caminho. Eu falava ainda sobre Salmo 73. Asaf, ele estava no melhor momento da vida. Tinha confiança, era o ministro do louvor, tinha acesso ao Santo dos Santos, teve acesso ao altar, mas ele diz, por um momento eu quase escorreguei os meus pés e quase perdi a bondade do Senhor. A bondade é quando você perde o seu propósito e começa, como a palavra de ontem que a bispa trouxe, como a palavra de ontem, aquele que tem mais pecado, tem mais dívida, é mais grato. E tem pessoas que acreditam que não pecaram tanto assim, não foi tão restaurado assim, começam a parar de agradecer por aquilo que Deus estava fazendo. E Asaf começou assim, começou a olhar para o dinheiro, não via mais como o propósito, a honra, a presença de Deus era a sua maior riqueza. Não era como aqueles que eu disse na parábola da pérola, na parábola do campo, que encontrou um verdadeiro tesouro e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, ou aquele que, o negociador que encontrou uma pérola preciosa, vendeu tudo para comprar essa pérola. Não está vendo mais que o reino de Deus é aquilo que é mais importante para você. Está acreditando numa mentira. Que se você buscar todas as demais coisas, o reino de Deus e as suas justiças vão ser acrescentados. Não. É aquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o que é importante para Deus, Ele dá nomes. E aqui, Sebna, ele perdeu o seu propósito.
E ali Deus falou, você vai ser jogado junto com aquilo que você enchia de tanto orgulho. Você morrerá perto dos seus carros de guerra que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão e o rei de Judá. O Senhor disse a Sebna, eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Antes de eu ler, eu continuar, eu quero ler na mensagem. O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos de anjos, disse, venham, falem com esse administrador Sebna, que está a cargo de todos os negócios do rei. E digam a ele o que está acontecendo aqui. Você é estrangeiro, mas se comporta como se fosse dono do lugar. Eu gosto muito disso, porque tem pessoas que estão ganhando o mundo inteiro, mas estão perdendo a sua alma. E está esquecendo que você é cidadão dos céus. E aquilo que você hoje está enchendo seus olhos com tanta riqueza e tanto ouro, na Nova Jerusalém você pisa. Você andará lá em ruas de ouro. E tem pessoas que estão aqui, está esquecendo que você é estrangeiro, você não é o dono. Você é administrador, você não é o patrão. Fazendo um túmulo grande, você é estrangeiro, mas se comporta como se fosse o dono do lugar. Fazendo um túmulo grande, sofisticado para você mesmo, no lugar onde todos podem ver. Para que todos pensem que você é importante. O Eterno está para exonerá-lo do cargo e jogá-lo aos cães. Ele pegará pelo cabelo e irá girá-lo no lugar até você ficar tonto e depois soltá-lo. Você sairá voando com uma bola chutada até se perder de vista e ninguém sabe onde você vai cair. Ali morrerá e tudo que colecionou, que tem gente que está vivendo isso. Ao invés de colecionar pedras na sua coroa, está colecionando está colecionando carro, está colecionando roupa, está colecionando coisas, relógios, coisas, e vão colecionando um monte de coisa. Está colecionando muita coisa. Você ali, e tudo que você colecionou e amontoou sobre o seu túmulo, irá com você. Você desgraçou a casa do seu Senhor. Portanto, qual Roberto Justus? Está demitido. Você está demitido. E já vai tarde. Mas aí vem aqueles que estão respeitando, honrando. Aqueles que estão preservando o seu propósito. Naquele dia vou substituir Sebna. Vou chamar o meu servo. Repita comigo, meu servo. O segredo daqueles que são levantados do pó, são tirados da cauda e colocados por cabeça, tirado do lixo, colocado sentado entre príncipes, é o servo. É ter o coração de servo. Vou chamar o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e entregar a ele o manto que você vestia. Nele porei o seu cinto, vou dar a ele a sua autoridade. Ele será um líder, um pai para Jerusalém e o governo de Judá. Vou dar a ele a chave da herança davídica. Ele vai governar o lugar, abrirá qualquer porta e manterá aberta. Presta atenção. Você está na reunião do melhor da terra. Ele é aquele que o Senhor levanta e sustenta. Ele será um líder. Eu vou dar a capa, eu vou dar a autoridade. Eu vou dar a roupa, eu vou te dar a identidade. Eu vou te dar o cinto, eu vou te dar a verdade. Eu vou te dar poder. Vou dar a ele as chaves. A chave da herança davídica. Ele vai governar o lugar. Abrirá qualquer porta e a manterá aberta. Fechará qualquer porta e manterá fechada.
Repita comigo. Deus vai me dar a chave da herança davídica. Ele vai governar o lugar. Eu vou governar o lugar. Eu abrirei qualquer porta. Fala para você mesmo agora, qual é a porta que você precisa que Deus abra? Qual é a porta? Qual é o lugar? Qual é o negócio? Qual é a empresa? Onde você enviou o currículo? Qual o negócio, o cliente que você está buscando hoje aqui? Qual é o salário? Qual é a promoção? É a casa? É carro? O que é? Deus está falando, você tem uma chave. Se você tiver um coração de servo, se você estiver alinhado ao seu propósito, entender que você é administrador, a chave é sua. Essa porta já foi aberta. Qualquer porta e manterá aberta, fechará qualquer porta e manterá fechada. Vou fixá-lo, vou fincá-lo, vou fixá-lo como um prego numa parede sólida. Diga, repita comigo, eu sou uma estaca fincada na rocha. Ele será um guardião da linhagem davídica. Tudo vai depender dele. Não apenas destino dos descendentes de Davi, mas também tudo que diz respeito ao cotidiano da casa, até os copos e talheres. Então um dia virá, diz o Senhor dos Exércitos, em que esse prego, e aqui eu continuo aqui, que essa parte aqui eu já não é importante agora para mim neste momento. Quando eu pego essa palavra, eu vejo que Deus faz algo muito forte. Ele remove Sebna e levanta Eliaquim. Isso não é apenas uma troca política, isso é uma mudança espiritual de governo. É uma mudança administrativa e é uma transferência de favor e de graça. Sebna representa o homem que usa a posição para si. Sebna era o administrador do palácio, mas o seu coração, ele se corrompeu. Corrupção. Coração, rupção, ruptura do coração. Ele perdeu o seu propósito, ele mudou as intenções. Ele colocou Deus em segundo lugar. E não viu mais. Ele ficou um homem cego. Cego pelos prazeres e cego pelos seus carros de guerra, cego pelos seus túmulos, os seus monumentos. Ele perdeu o seu propósito, não era mais administrador. Ele quis o lugar do patrão. Ele quis o lugar de Deus. Ele usava a posição, ele usava os recursos, ele usava a autoridade para alimentar o ego, alimentar a vaidade, alimentar a autopromoção. E a prova disso é que ele construiu para si mesmo um monumento de honra. Isso é profundo, porque há pessoas que estão prosperando, elas crescem, recebem oportunidades, mas começam a viver apenas para si. Aí começa a estar o quê? Pesado. Vir na semana está pesado, ficar numa madrugada está pesado. Assumir um compromisso está pesado. Ser um mantenedor está pesado. Ser um Eliaquim, ser uma coluna, um giré de áreas da igreja está pesado. Então Deus diz, vou remover você, porque Deus não entrega recursos apenas para alimentar o seu orgulho. Tem pessoas que estão perdendo porque o seu coração está orgulhoso. Você acredita que foi você. E o propósito foi perdido. Muitos não estão mais com o coração certo, não estão olhando para o lugar certo, estão cobiçando aquilo que não é para você. Eliaquim é levantado pela graça. Chamarei o meu servo Eliaquim. Eliaquim não está lutando pelo cargo, é Deus que chama Eliaquim. Isso é graça. A graça faz Deus colocar homens em lugares que o currículo sozinho não colocaria, a força humana não alcançaria, a influência natural não explicaria. A graça trouxe
vestes, cinto e chave. E Deus, Ele entrega essas três coisas. Ele entrega as vestes, a identidade, a posição, a honra. Ele entrega a graça, que essa graça muda a identidade do homem. Ele entrega o cinto, a Bíblia fala do cinto da verdade, mas também o preparo, a força, a autoridade para servir. A graça não levanta homens preguiçosos. E às vezes as pessoas estão pensando, olha, eu vou confiar em Deus, mas eu fico na casa e eu não faço nada. Quando chega uma oportunidade, eu desprezo. No momento que eu dar um atendimento de excelência para o meu cliente, eu não dou. No momento que é para falar a verdade, independente da concretização ou a perda de uma venda, eu minto. E as coisas começam a se perder. Porque as pessoas começam a perder o propósito que foi chamada. As chaves da casa de Davi, Deus diz que o que ele abrir, ninguém fechará. Ele vai abrir e manterá, e vai se manter aberto. Porque tem pessoas que até conseguem abrir muitas coisas, mas aquele negócio está tirando você da igreja. Já parou para pensar? Que tem pessoas que pediram cargos e agora estão trabalhando tanto, mantendo uma vida talvez tão luxuosa, ou talvez pediu uma casa tão longe da igreja, que agora está tão desgastado, está tão cansado, que agora está tendo que viver somente para pagar aquilo mesmo que pediu para Deus. E não está dando conta. A chave aqui representa o acesso, a chave representa o governo, a administração, a autoridade. E na prática, Deus, Ele dá chaves para as pessoas, ou melhor, Ele dá chave para os Eliaquins, para abrir portas, gerar oportunidades, fazer conexões, gerar crescimento, influência. E muitos querem as portas abertas, crescimento, prosperidade, mas poucos entendem que quanto maior a graça, maior a responsabilidade. A chave está falando também de responsabilidade. Você tem uma responsabilidade agora. Eliaquim não recebeu essas chaves para ostentar como Sebna. Ele recebeu para fazer totalmente diferente de Sebna. Deus não libera recursos apenas para você comprar, mas para você doar. Lembra que a bispa disse? Quer falar, né? Você não é rico quando você compra, você é rico quando você doa um carro. Isso é um nível, é um outro patamar de riqueza. Deus não libera recursos apenas para o consumo. Ele procura homens que saibam administrar, proteger, honrar, construir e sustentar o reino de Deus. Eliaquim se tornará um pai para Jerusalém. Ele será como um pai para os moradores. A graça transformou Eliaquim em um sustentador, em um provedor, porque é essa figura de pai, é a figura do homem. Ele se tornou uma referência, ele se tornou uma cobertura. A prosperidade no reino nunca foi apenas para enriquecer, sempre foi para sustentar, abençoar e gerar segurança para outras pessoas. A diferença entre Sebna e Eliaquim é que Sebna, ele usava recursos para si próprio, ele buscava e vivia pela aparência, não tinha verdade nele. Ele era um homem orgulhoso, ele pensava somente em status e deixar um legado que não era seu, não era um legado de alguém que serviu as pessoas, mas um legado de alguém que serviu a si próprio. Sebna, ele já inicia, ou melhor, a Bíblia já inicia, né, no 22,
o meu servo Eliaquim. Eliaquim, ele servia, ele administrava, ele sustentava, ele carregava a responsabilidade. Deus procura administradores e não apenas sonhadores. Se você administrar, Deus vai cumprir todos os sonhos. Ele vai te dar até enquanto você dorme, porque a palavra de Deus diz isso. Darei aos filhos, darei ao meu povo, até enquanto dorme. Antes de você pedir, eu lhe darei. Então, quando você está com a cabeça 100% em ser administrador, porque Deus te chamou para ser um Eliaquim, um administrador, você vai gerar riqueza, e a riqueza e as bênçãos te acompanharão. Muitos querem riqueza, crescimento, portas abertas, mas Deus pergunta, você, antes de tudo isso, você já sabe administrar o que você tem? Porque ser fiel é multiplicar, e aquele que é fiel no pouco, no muito te colocarei. Antes de você receber o muito, o seu pouco está sendo administrado, está sendo multiplicado, os seus talentos estão sendo multiplicados imediatamente, ou você está enterrando os seus talentos? Você está usando daquele pouco de azeite que tem na vasilha e tendo fé para buscar mais azeite? Ou você está somente como o rei, como o próprio rei, ao invés de dar 5, 6, 7 flechadas, ele deu 3 e ele não venceu, e ele não foi além daquilo que era pedido. A graça de Deus, e hoje acredito que nós estamos ouvindo aquilo que é mais importante para a nossa vida. A graça abre portas. Há portas que a estratégia não vai abrir, mas a graça de Deus abre. Há portas que apenas Deus libera. Sebna caiu rápido, Eliaquim foi firmado com uma estaca. Ele foi fincado. Inclusive na NTLH diz, ele foi fincado. Eu firmarei no seu lugar e toda a sua família se sentirá honrada. Eu firmarei no seu lugar com uma estaca que foi fincada firmemente no chão. E toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. As chaves aqui representa quem carrega a graça, carrega o acesso. Acessa ambientes, oportunidades, geram conexões poderosas. Uma verdade profunda, Deus remove e Deus estabelece. E é interessante que Deus, Ele está chamando pessoas que pela graça de Deus e pelo um coração de servo vai chegar muito longe. A graça de Deus não faz apenas alguém ter dinheiro. Ela faz você prosperar com propósito. Ela faz você crescer com proteção. Ela faz você vencer apesar das suas limitações. Ele carrega um favor que mantém você no lugar alto onde Deus te colocou. Se eu pego a história de José, a graça que prospera, você vê, José foi traído, vendido, humilhado, preso injustamente. Naturalmente, tudo dizia na vida dele que iria fracassar. Mas o Senhor era com José e a graça de Deus estava sobre ele. E mesmo na prisão ele prosperava, ele recebeu a confiança, ele ganhava autoridade, ganhou experiência, ele foi preparado e a graça fazia José crescer em qualquer ambiente. Quando a graça de Deus está sobre alguém, até ambientes contrários se tornam lugares de crescimento. Há pessoas que só prosperam em cenários perfeitos. Mas há pessoas como José, em qualquer lugar,
você prospera. Como Daniel, em qualquer reinado, você prospera. José prosperava até no caos. Isaac, a graça que produz um tempo, em tempo de crise. A terra vivia fome, mas Isaac semeou e colheu, repita comigo, 100 vezes mais. Isso desafia a lógica, porque a Bíblia diz, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. E o que quer dizer isso? Graça. A graça faz alguém crescer até em tempos onde todos estão reclamando. Onde nós vemos governos cada vez piores, justiça cada vez mais injusta. Enquanto alguns só enxergam crise, quem carrega a graça enxerga oportunidades. A graça da sabedoria gera prosperidade. Salomão não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria. E Deus respondeu, quando ele pediu, eu quero sabedoria, eu quero graça, a graça da sabedoria, eu quero sabedoria, para eu poder governar esse grande povo. E Deus disse, darei o que você pediu até o que você não pediu. E o que ele não pediu é o que a maioria das pessoas conhecem Salomão. É tão forte isso que quando você está num propósito correto e o coração alinhado, o que você não pediu que as pessoas vão te conhecer. A riqueza, a honra, a influência, a maior riqueza não é o dinheiro, é a sabedoria para administrar. Tem gente que ganha muito, mas destrói. Boaz, a graça da integridade. Boaz era rico, influente, respeitado, generoso, equilibrado, e ele prosperou sem perder o caráter. A graça de Deus não gera apenas riqueza, ela gera honra junto com prosperidade. Você não precisa prosperar passando por cima de ninguém ou sendo injusto com alguém. A graça da integridade, Daniel tinha a graça que diferenciava ele. Daniel prosperou em governos pagãos. Mesmo cercado por corrupção, ele permaneceu íntegro, sábio, inteligente. E a Bíblia diz que ali havia um espírito diferente. Ele era conhecido não pela sua fé, mas pela sua integridade. Procuraram em Daniel e não encontraram nada. Um homem íntegro, um homem excelente, um homem reto, um homem disciplinado. A graça coloca diferenciação sobre pessoas. Existem homens competentes e existem homens marcados pelo favor de Deus. Jacó, que teve a graça que multiplicava, começou sem praticamente nada. Tanto que ele diz, eu saí, só entrei com um cajado, mas estava voltando com 2 caravanas. Cresceu, multiplicou, prosperou. E quando Deus decide abençoar alguém, até em ambientes injustos, não consegue impedir o crescimento de alguém. Deus levantou Davi no anonimato. A igreja primitiva, a graça que gera provisão. Grande graça estava sobre eles. Repita comigo, grande graça está sobre nós. Grande graça está sobre o Ministério Mudança de Vida. Grande graça estava sobre eles. Sabe o que acontecia? Não havia necessitados entre eles. A união, a provisão, a graça, o suprimento, a generosidade. Onde a graça de Deus opera, há cuidado, há provisão, há unidade, há equilíbrio. A graça ela não eliminou os processos. Todos passaram pelos processos. Todos passaram pela dificuldade. Paulo pediu para que tirasse. E Deus disse, a minha graça te basta. José passou pela prisão com graça. Davi passou pelo deserto com graça. Daniel passou pela perseguição. A graça não significa ausência de luta, significa a presença de Deus no processo. Quando você tem graça, você é uma pessoa diferenciada. Onde você toca,
prospera. Onde você pisa, portas são abertas. Isso é a graça de Deus. A graça que sustenta o crescimento, a graça que produz prosperidade. Quando a graça de Deus repousa sobre um homem, ele pode até começar pequeno, mas termina vivendo coisas fora do comum, sobrenaturais. Eu decido hoje, e eu quero que você diga isso comigo. E você quero que você diga o seu nome. Eu, Fernando, e diga o seu nome. Eu decido hoje. Eu vou viver pela graça de Deus. Não vou depender da economia. Não vou depender dos mercados. Não vou me apoiar nos contatos. Não vou me apoiar na experiência ou na minha força humana. Mas dependerei da graça de Deus. Porque na minha vida, a graça de Deus vai abrir portas, vai gerar sabedoria, vai me sustentar em tempos de crise, vai multiplicar os meus recursos, vai trazer a clientela, vai fazer que a maldição se transforme em bênção e vai me fazer um homem comum, um homem extraordinário. Em nome de Jesus. Você coloca em pé, por gentileza. Nós temos um portal aberto aqui hoje. E Deus está dizendo, você não precisa mais fugir deste processo. Você não precisa mais viver de uma maneira como muitas vezes o ímpio vive. Você tem que decidir hoje. A minha graça te basta. Você recebeu a imensa provisão de graça sobre a sua vida. Você não precisa de mais nada. Você precisa do favor de Deus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa se apegar em Deus. Você precisa focar naquilo que Deus está mandando você focar. Nós fomos chamados para ser Eliaquims. Você é administrador, você não é patrão. Coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. Porque Sebna começou bem, mas ele se perdeu de uma maneira que você via que ele tomava as piores atitudes. Não tinha, eu tenho certeza, se ele tivesse consultado qualquer conselheiro, qualquer pessoa falaria, não faça isso. Não faça isso, não vai fazer monumentos, não vai fazer essas coisas, Sebna. Mas tem horas que muitos, por causa do seu orgulho espiritual, é essa palavra mesmo, tem gente que tem um orgulho espiritual, acredita que já sabe tudo. Quando está me ouvindo, não deixa entrar. Porque assim, abre um gatilho, está abrindo um gatilho e você entra talvez no estado automático e não está mais me ouvindo. E simplesmente está querendo assim, terminar o culto e deixa para casa. Porque eu já ouvi essa palavra, já entendi, beleza, tal, ele aqui, aquele senhor levanta e sustenta, já entendi, tal. Mas o ponto é o seguinte, tem pessoas que estão se perdendo. Começou bem, mas agora está mal. E continua se afundando. E o segredo para você parar de se afundar é parar de cavar. Quando você para de cavar,
Aí tem solução. Você tem que começar a olhar para cima. Tem gente que está afundado em mentiras, está sinceramente errado, né? Não acredita mais nas palavras, as palavras não chegam mais para te dividir, para mexer no seu coração. E a palavra que a bispa trouxe ontem é muito atual. É muito atual. Simão respondeu: acho que aquele que recebeu perdão maior tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou: vê essa mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Você nem me cumprimentou direito. Mas desde a hora em que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar os meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça. Mas ela me perfumou. Ela perfumou os meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo isso é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Quem recebe pouco perdão também mostra pequena gratidão. Tudo que você tem é para administrar. E nós temos que parar e fazer uma autoanálise. Espera aí. Será que eu perdi o propósito? Eu estou na força da carne? Eu estou na força do braço? Eu estou acreditando que vai dar certo novamente? Talvez saindo como Sansão novamente. Eu creio que vai dar certo de novo. E Deus está dizendo: para, por favor, para. Esse é o momento de parar. Momento de arrumar a casa. Momento é de parar as construções, os monumentos. Momento é de voltar. Não seja um orgulhoso espiritual, acreditando que já sabe tudo, impedindo o toque do Espírito, a sensibilidade espiritual se tornando cada vez mais sendo extinta na sua vida. Você não sente mais, você não é mais tocado, você não é mais avivado, a palavra não te mexe mais, não te motiva mais, os programas não te conduzem mais, os versículos não te direcionam mais. Você não recebe mais a palavra revelada, você só está recebendo mais uma palavra. Pare agora. Nós precisamos da palavra revelada. A palavra precisa chegar no nosso coração. Porque Deus está dizendo: para. Porque no final, Sebna foi rodado, girado. Eu falei: vou girar e vou colocar você. Eu vou te colocar junto com os seus carros de guerra. E você vai morrer ali. Se é isso que você vê como é importante, ali será o seu cemitério também. No lugar de ser honra, as bênçãos estão virando, as bênçãos de Deus estão fazendo ser só os memoriais de derrota, os túmulos. Tem gente que está pegando bênção e transformando em maldição. Por quê? Porque está valorizando mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. E Deus está falando: você é administrador, você não é patrão. Quem te deu o direito de fazer isso? Volte agora e se alinhe em Deus. Peça graça para Deus. Talvez muitos aqui estão cansados, exaustos, porque você está na carne. Deus está dizendo: a minha graça te basta. Peça mais graça, peça para Deus. Meu Deus, eu preciso de graça. Eu preciso de favor. Eu preciso que o Senhor me unja. Preciso que o Senhor me direcione. Eu não consigo sozinho. Reconheça que Ele é Deus. Reconheça que Ele é o maior tesouro que você tem. Reconheça que Ele é o único que pode te sustentar. Ei, lembra que Deus disse a Eliaquim: você é estrangeiro.
Tem gente que acha que o que você está construindo aqui é o que vai ficar. Você não vai levar nada. Você sabe que eu gosto muito de Provérbios? Porque tem uma palavra que diz: não busquem riquezas e bens, mas busquem riquezas permanentes e bens duráveis. É forte essa palavra, né? Não busquem riquezas e bens, mas busquem riquezas permanentes e bens duráveis. Ou seja, o que é eterno. O que é eterno. Você precisa buscar o que é eterno. Porque tem gente que está tão condicionada e não consegue mais voltar. Até vem a palavra, mas chega o dia a dia está te derrubando. Até começa alguma coisa, sabe aquele coração de servo? Porque Eliaquim só foi colocado nesse lugar porque era servo. Tem gente que começa até a servir, mas depois para. E fica sempre arrumando desculpas para parar de servir. Porque você está tão cheio de você e você acha que você é alguém. De verdade. O que Deus disse para Eliaquim? Você acha que você é importante. É ou não é, gente? Tem gente que acha que é importante. Não. Nós somos administradores. Nós somos administradores. E o próprio Jó disse isso. Deus deu, Deus tira. Bendito o nome do Senhor. Se Ele quiser, Ele dá. Se Ele quiser, Ele tira. Vou levantar qualquer pessoa que tem o coração de servo. Mude a sua visão, condicione a sua cabeça em servir, mas com a intenção e motivação correta. Sirva porque é correto e não porque você vai receber algo. Entendeu? Sirva por servir. É tão bom a gente chegar aqui na igreja, o que eu posso fazer? Onde eu posso derramar? Onde eu posso transbordar? O que eu posso limpar? Mas não é uma vez aqui no mês, não, gente, pelo amor de Deus. Cria uma regra, um padrão, coloca na agenda. Você sabe que eu já disse isso antes. Continuismo é maior que intensidade. Orar 5 minutos, semear 5 minutos, é maior do que semear uma vez por semana 5 horas. A gente consegue semear todos os dias no reino. Não vem aqui só buscar para você, nós somos administradores. Não olhe de uma maneira errada, porque tem gente que está aqui, ó, como Simão, não recebe Jesus, não prepara a água para lavar os pés de Jesus, não derrama azeite, não cumprimenta direito. Você sabe por quê? Está acostumando. Você não pode mais acostumar. Porque o dia que usar foi fazer aquilo que é certo, mas sem o preparo correto, ele morreu. Ele foi fazer até aquilo que é certo, mas não tinha o preparo. Ele tinha se acostumado com a arca. Eu não posso me acostumar com a arca. Você sabe que um exercício que a bispa já nos ensinou, já falou várias vezes. Escreva todos os dias 10 motivos de gratidão. Tem gente que parou de fazer isso. É importante você voltar a fazer. Porque quando a gente começa a olhar para fora, Asaf, ele olhou para fora e ele diz, eu olhei para fora, olhei para o outro lado e olhei para as pessoas. Ele começou o quê? Ele começou a perder a bondade do Senhor. Você começa a perder o seu propósito quando você para de ver tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele fará na sua vida. Quando você para de agradecer. E tá uma coisa que move os céus, é uma pessoa grata. Meu Deus!
Como move os céus uma pessoa grata, que se esvaziou e reconhece que eu não sou nada sem Deus, que eu não posso nada sem Deus, que eu não consigo nada sem Deus, e eu preciso desesperadamente da graça de Deus na minha vida. E eu digo a você, peça desesperadamente pela graça de Deus na sua vida, e reconheça quem é Deus na sua vida. Diga a Deus: meu Deus, o Senhor é maior, é mais importante do que o ar que eu respiro. Eu não posso nada, eu não consigo nada. Se a tua misericórdia não estiver sendo derramada sobre a minha vida, eu secarei em vida. E tudo que eu construí, eu morrerei junto com aquilo que os meus olhos brilhavam. Eu não posso mais fazer isso eu não posso mais fazer isso comigo mesmo. Não faça isso com você. Deus está te chamando para voltar aonde você caiu. Deus está chamando você de volta para o lugar aonde você nunca deveria ter saído. Fala com Deus. Diga a Ele. Oh, Senhor, sem Ti nós não somos nada, meu Deus. Sem Ti nós não conseguimos nada. Não há nada mais importante, meu Deus, do que servir a Ti. Sim, meu Deus, nós somos estrangeiros, nós não somos o dono da terra. Diga ao Senhor, você é um estrangeiro, você não é o dono da terra. Diga ao Senhor, eu estou aqui de passagem, meu Deus, porque o que é mais importante na minha vida é a minha salvação. Diga ao Senhor, oh meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajude, não nos deixe, Senhor, nos distrair, por favor, meu Deus, por favor, arranque esse orgulho, essa mentira, me fazendo acreditar que eu sou importante. Tem gente que acredita que é importante. Tem gente que está acreditando que é importante. Nós não somos nada. Nós não temos nada. Nós não podemos nada. Nós não conseguimos nada. Nós não possuímos nada. Você não tem nada. E o que você tem veio de Deus. A tua saúde veio de Deus. A capacidade de andar, de falar, de respirar veio de Deus. Se você pode comer, é Deus que te deu. Se você pode andar aqui, Deus te deu. Se você não está no hospital, numa UTI, vendo os aparelhos sendo desligados, ou vendo um filho se perdendo nesse momento, é porque é Deus. É Deus que é o nosso muro de fogo. Nos perdoa, Senhor. Derrama graça sobre nós. Derrama o favor sobre a nossa vida, meu Deus. Derrama, meu Pai, o favor sobre a nossa vida. Eu quero convidar os Eliaquins, os administradores, para vir aqui para orar por você. Você é um administrador. Venha, os administradores. Deus chama o meu servo Eliaquim. Deus está chamando o servo Eliaquim, porque Deus está mudando as posições. Deus está jogando longe o Sebna. E Deus está levantando Eliaquins. Deus está te levantando hoje. Deus está derramando um favor, uma graça sobre a sua vida, porque encontrou verdade em seu coração. A roupa está sendo dada, a capa está sendo dada, o cinto está te sendo dado,
Deus está te chamando para entregar a chave. Pegue as chaves. Deus está chamando os administradores. Deus está chamando os administradores. Diga ao Senhor: tua presença é meu prazer. Diga ao Senhor: tua presença é meu prazer. É a minha maior riqueza. É o meu maior motivo de gratidão. É a presença de Deus. Deus está abençoando, não para você ostentar, mas para sustentar. Volte o seu coração ao propósito certo. Diga a Ele: hoje o meu altar está sendo reconstruído. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu não sou nada sem o Senhor. Derrama mais graça e favor sobre a minha vida. Diga ao Senhor: não aceite vir à frente sem você se derramar na presença de Deus. Diga ao Senhor que todo peso, que toda tristeza, que todo desânimo, que todo cansaço, que toda distração, que toda mente dividida saia daqui hoje em nome do Senhor Jesus. Peça para o Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Tem misericórdia do nosso povo, meu Deus. Meu Pai, derrame a imensa provisão de graça. Eu declaro uma graça maior sobre você. Receba uma graça maior sobre a sua vida. Receba uma graça maior sobre você. E eu declaro que pela dádiva da justiça você reinará em vida. A escassez acabará. Eu declaro que a partir de hoje você está vivendo hoje uma metanoia, um arrependimento. E a partir de hoje, a sua mente está sendo renovada. Diga ao Senhor: renove a minha mente, Senhor. A minha mente está sendo renovada. E declare: a minha mente está sendo renovada a partir de hoje. A minha mente está sendo renovada a partir de hoje. E a partir de hoje, eu recebo a capacitação para experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida. A partir de hoje, fala para o Senhor: a minha agenda não é mais importante do que a sua. A minha segunda não será mais importante. A minha segunda-feira não vai ser mais importante para mim, mas para o meu propósito, porque quem é importante é o Senhor. O meu dinheiro não vai mais ser mais importante do que a tua presença. A tua presença. A partir de hoje, a presença de Deus, o reino de Deus, se torna a coisa mais importante da minha vida. Eu darei toda a minha energia, todo o meu foco, todo o meu tempo para me aproximar do Senhor. Porque independente da injustiça, a dádiva da justiça me fará reinar em vida. Não importa
a injustiça que fizeram com Jacó. O salário foi mudado 10 vezes e ele prosperou num tanto que os filhos de Labão disse: Jacó enganou e pegou tudo que meu pai tinha. Todos tentaram enterrar Isaac, mas ele, o que ele plantava, multiplicava por 100. Os irmãos tentaram matar José, mas Deus conduziu José ao lugar mais alto. Todos menosprezaram, rejeitaram Davi, mas Deus disse para Samuel: vai ungir Davi, porque eu encontrei o homem segundo o meu coração. Todos que tentaram te derrubar, que tentaram menosprezar, que tentaram matar, Deus exaltou. Você sairá das fornalhas, porque nada vai te queimar. Você precisa de graça, porque ao amanhecer, a cova será aberta e nenhuma mordida e nenhum leão vai te consumir. É a graça de Deus que te tira de baixo, que te livra nas covas, que protege até o último tecido e último fio de cabelo dentro das fornalhas. Aonde no deserto Ele te sustenta, aonde nas prisões Ele te honra, aonde em terra distante Ele te exalta. É a graça de Deus, é aquele verbo que se tornou carne, e veio essa terra e se esvaziou de si. Apesar de ser Deus, viveu como todos nós, como um homem qualquer, e cumpriu o seu propósito, mesmo o diabo oferecendo o atalho, os caminhos fáceis. Jesus, Ele cumpriu o propósito que o Pai o propôs, o deu, o direcionou. E hoje é o dia de você decidir: eu vou cumprir o propósito na minha vida, e eu vou buscar bens duráveis e riquezas permanentes a partir de hoje. Diga a Deus que hoje você está alinhando o que realmente é riqueza hoje na sua vida. Porque Salomão não pediu riqueza, Salomão pediu sabedoria. E sabedoria é temer a Deus, é temer, é amar, é respeitar. É onde ninguém vê, as construções estão sendo feitas. Meu Deus, eu creio, meu Pai, o que o Senhor está fazendo aqui hoje. O Senhor está restaurando corações, está renovando mentes, está resgatando os Asafes. Aqueles, meu Deus, que estavam quase escorregando. O Senhor chamou para que você entrasse no santuário. Entre no santuário, porque só quando você entrar no santuário você vai encontrar o destino dos ímpios. Nós estamos de passagem nessa terra. Estamos de passagem neste lugar. Alinhe hoje o seu foco. Alinhe hoje as suas orações. Alinhe hoje a sua vida. E diga a Deus:
como este hino. Nada se compara a ti. Diga, abra seu coração e louve ao Senhor. Jesus, És o centro, e tudo aponta para ti. Jesus. Nada mais importa, Nada mais importa. Nada se compara a ti. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, nada Mais mais importa. Diga ao Senhor, nada nada se compara a ti. Nada mais se compara. Eu não sou mais importante do que o Senhor. Os meus monumentos serão construídos para honrar e glorificar o teu nome. Eu não tenho nada. Tu é o detentor de tudo na minha vida. Nada se compara a ti. Meu Deus, obrigado, Senhor. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor. E eu peço, meu Pai, neste momento, meu Deus, que uma graça maior seja derramada sobre a cada um que está aqui hoje. Meu Deus, eu declaro, meu Deus, mudanças de lugares, Sébinas sendo tirados, e os Eliaquins, meu Deus, sendo levantados. Os servos estão sendo levantados. Eu abençoo a sua vida neste momento. Eu declaro que todas as situações que hoje está roubando a sua paz, a partir de hoje cai por terra. Receba uma graça maior sobre você. Receba discernimento. Receba sabedoria. Receba visão. Receba poder. Receba autoridade. Receba ousadia. Receba o poder de Deus na sua vida. Eu declaro uma multiplicação de graça sobre sua vida. Eu declaro uma graça que vai derramar sobre você uma autoridade, dons e talentos, ideias criativas. Eu declaro ideias criativas. Eu declaro que aonde você tocar, prosperará. Eu declaro que aonde você tocar, prosperará. Prosperará na tua vida. Vai tocar e a prosperidade, as bênçãos do Senhor te acompanhará. Que o que está roubando a sua paz no dia de hoje, a partir de hoje, já caiu por terra. Receba o que você veio buscar. Receba uma graça superior. Veja a sua visão sendo mudada. Veja as escamas caindo. Veja, aquilo que sai da tua boca está sendo mudado. Porque o teu coração está sendo mudado a partir de hoje. Eu declaro sobre a sua vida um favor, uma visão, uma graça, uma autoridade. Eu declaro que você está sendo colocado como um pai. Como ele é aqui um pai que vai gerar provisão, segurança. Eu declaro um amadurecimento espiritual na tua vida. Receba esse amadurecimento. A partir de hoje você vai entender o propósito que Deus tem na sua vida. Diga ao Senhor que você não vai mais pedir monumentos, não vai pedir para que o seu nome seja exaltado. Você vai pedir a presença de Deus. Você vai alinhar aquilo que realmente é importante. É a riqueza, é a prosperidade do reino. Eu declaro, meu Deus, que a partir de hoje, bens e riquezas duráveis, permanentes, a partir de hoje, meu Deus, será o foco, será o propósito, meu Deus, da vida do nosso povo.
que toda distração, que todo espírito de distração caia por terra hoje. Eu declaro que está caindo por terra hoje toda a mente dividida, todo medo, toda covardia, toda ansiedade, toda insegurança. A partir de hoje, isso que roubava a sua vida, roubava a sua paz, não rouba mais. Receba a segurança, receba a paz no seu coração. Veja o Senhor colocando o que é importante a partir de hoje. Veja o Senhor multiplicando aquilo que é importante na sua vida a partir de hoje. Veja o Senhor te entregando esta autoridade, te dando a roupa, te dando as chaves, te dando o cinto. A partir de hoje, Deus está levantando você. Você não vai mais andar cabisbaixo, você não vai mais andar com medo de perder alguma coisa. A partir de hoje, que haja uma renovação na mente, que você seja fortalecido, cheio do Espírito Santo. Todos verão a graça sobre a sua vida. Tudo que você fizer prosperará. Aonde você pisar, as portas se abrirão. As palavras que você liberar se concretizarão. As orações serão respondidas. Até enquanto você dorme, Deus derramará, cumprirá, materializará, concretizará os seus sonhos, os seus desejos, os seus propósitos. A partir de hoje, eu abençoo a sua vida. Receba aquilo que você veio buscar. Veja um alinhamento na sua visão, na sua mente, no seu coração. Uma mudança de foco. A partir de hoje, você não vai mais perder a paz. Você vai receber mais paz. E vai passar, e vai chegar do outro lado. E nunca mais vai parar no meio do caminho. Nunca mais você vai parar no meio do caminho. Receba a graça que te dá coragem. Que faz você terminar aquilo que você começa. Você não vai mais parar no meio do caminho, muito pelo contrário. Os valentes de Davi, o mais fraco valia por 100, e o mais forte valia por 1000. Eu declaro que você é o mais forte, e receba uma graça que vai valer por 1000 homens. Vai valer por 1000 homens. Eu declaro uma graça que vai fazer você valer por 1000. É a graça de Deus que multiplica. Lembra hoje. Lembra a palavra que Deus nos trouxe no programa. Gideão. 32.000 foram tirados por causa que Deus queria fazer com 300. 300 homens foram suficientes. E as ferramentas deles foram os cântaros, foram os tamborins. A arma que você utilizará para vencer os seus inimigos já está sobre você, já está sobre a sua posse. E eu creio, meu Deus, eu creio no favor, eu creio na graça, meu Deus. Eu creio na graça que vai nos capacitar a vencer os nossos maiores inimigos, exércitos, problemas, situações, meu Deus, que parecem impossíveis de serem vencidas ou solucionadas. A partir de hoje você recebe uma graça, vai vencer, vai conquistar, vai superar, vai ser promovido, vai ter o escape desse problema. Eu não sei o que você busca hoje, mas a partir de hoje, se você está hoje alinhado em Deus, ele já foi resolvido. Isso já é seu. E se você vai dizer isso a Deus, que aquilo que eu vim buscar, eu já estou voltando. Eu já estou voltando com este testemunho. Deus já abriu estas portas em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que antes de nós finalizarmos,
Eu quero que você agradeça pela fé o que você está buscando hoje aqui. Agradeça a Deus. E você vai colocar este problema já no passado. Obrigado por esta cura, obrigado pelo pagamento dessa dívida, obrigado por essa promoção, obrigado por este cargo, obrigado pela restauração do meu casamento, obrigado porque a minha empresa não vai fechar, muito pelo contrário, agora ela vai prosperar como nunca, obrigado pelos contratos que pela fé eu já estou assinando, obrigado pelas bênçãos que já foram derramadas sobre a minha vida. Porque a partir de hoje, tudo que eu tocar vai prosperar e vai multiplicar. Você será um multiplicador. Eu declaro na sua vida um multiplicador de bênçãos. Você é um multiplicador de bênçãos. Você é um multiplicador de bênçãos. Eu abençoo a sua vida. Eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados, afirmados, fincados, autorizados, liberados na sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga que eu concordo com esta oração. O que ela veio buscar aqui hoje, eu declaro, você já recebeu. Diga para essa pessoa, você já recebeu. Já é seu. Já te pertence. Você vai testemunhar aquilo que no mundo espiritual Deus já entregou. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós agradecemos, meu Deus, por este presente, por esta palavra de hoje. E que cada um hoje, meu Deus, possa estar, meu Deus, como o Senhor fez com Eliaquim. Eu estou hoje fincando você no seu lugar. Você está sendo fincado no seu lugar. E toda a sua família se sentirá honrada por você. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua semana, eu abençoo o seu mês, eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. Eu declaro, o melhor mês das nossas vidas será o mês de maio, este mês, o melhor mês das nossas vidas até então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.